Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. E eu e o pastor Klaus Pirangini estamos esperando por você. Venha nos nossos cultos quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação, com estudo da palavra. Estamos estudando a palavra de Deus, versículo por versículo. Sexta-feira, culto de cura e libertação, às 20 horas. Domingo, 10 horas da manhã e 18h30. Estamos esperando por você, domingo 10 da manhã e 18h30. E quero convidar você a acessar o nosso site, www.igrejaquirios.com.br. O que eles encontram lá no nosso site? No nosso site você vai encontrar nossos cultos ao vivo, online, vai encontrar os nossos cultos também gravados, você tem um MP3 de áudio de pregação, você sabe das nossas programações e a nossa web rádio. Isso mesmo. E também tem os programas anteriores. Se você perdeu algum programa e gostaria de estar acompanhando, sabendo quais os temas que foram tratados aqui na Sala do Pastor, acesse o nosso site www.igrejaquirios.com.br e você vai encontrar os programas anteriores também. Tema de hoje, vamos falar sobre qual é o seu sonho. Qual é o seu sonho, pastora Lupe? Não posso revelar. Depois eu vou perguntar. Muitos sonhos, muitos Quero sonhos. saber esse sonho aí, hein? Tem que contar para mim que sou seu marido. Hoje o tema é qual é o seu sonho, um programa especial. Mais uma vez a gente vai estar num cenário diferente, especial, um cenário lindo. Tenho certeza que vai ser bênção e nós vamos estar falando sobre sonhos. Eu espero que Deus toque teu coração. Então para um pouquinho agora. Eu peço sempre para você, aumenta aí a TV, fica em silêncio, abre teu coração, pede para Deus falar com você, porque eu creio que o Espírito Santo, ele pode usar uma palavra, ele pode usar uma frase para abençoar a tua vida. Apenas, às vezes, um versículo que eu vou ler já vai ser o suficiente para Deus falar com você, porque quem faz a obra é Deus, e eu creio que Deus vai fazer essa obra na sua vida, amém? Então abra seu coração. E também quero pedir para você, querido, você que tem sido abençoado, divulga o programa. Passa aí para frente, fala para o pessoal que você conhece, pessoas da sua família, para assistir a gente terça e quinta às 23 horas, nós estamos aí esperando vocês. Então, às vezes tem alguém da sua família que precisa ouvir uma palavra e não sabe que o programa existe, né? E se você perdeu os programas, como a Lupe falou, é só você assistir no site da Quírios. Então, Deus abençoe sua vida, vamos para a palavra, qual é o seu sonho? Diz para mim com sinceridade, você tem um sonho? Você já teve um sonho? Você tem um sonho? Alguma coisa que você gostaria de realizar na sua vida? Algumas pessoas assim, eu tenho um sonho de fazer um CD, eu tenho um sonho de cantar, eu tenho um sonho de ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Qual é o teu sonho? O que você sonha fazer? A Bíblia fala em Gênesis 37 que Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se encurvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o respondeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos encurvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Se você conhece a história de José, você sabe que no final da história realmente isso acontece.
né? Os irmãos vão pedir asilo, ajuda ao Egito por causa da grande fome que estava naquela região. E quando chegam lá, encontram com José, que eles mesmos haviam vendido e dado como morto. E eles então se encurvam diante de José, e é José quem sustenta, né? José quem mantém a família. É interessante que esse sonho aconteceu. E eu aprendo com isso que o sonho é a linguagem, às vezes, de Deus falar conosco. Não só o sonho quando você está dormindo, como aconteceu com José, e ele então teve esse sonho, né, que a gente fala adormecido, mas na verdade o sonho que a gente traz dentro do coração. Deus coloca às vezes dentro de nós alguns sonhos que nós achamos que são coisas da nossa cabeça, coisas impossíveis para nós, para que se realizem. Sonhos que a gente às vezes imagina que não vai nunca acontecer, mas na verdade é uma ação do Espírito Santo direcionando o chamado que Deus tem para nós. Alguns sonhos que Deus colocou no meu coração, eles já se cumpriram. Eu fui na direção deles, claro, tivemos que lutar, tivemos que batalhar, não foi fácil, mas Deus cumpriu, Deus realizou esses sonhos. Eu creio, querido, que na nossa vida os sonhos são as linguagens que Deus usa para nos fazer imaginar coisas grandes, maiores do que nós. Muitas vezes o sonho de Deus não é do nosso tamanho, porque se fosse do nosso tamanho, seria fácil da gente realizar. Quando eu digo não é do nosso tamanho, eu quero dizer que os sonhos de Deus são sonhos que seriam impossíveis, que se Deus não interviesse e não agisse de alguma maneira sobrenatural, eles se cumpririam, não teriam como se cumprir. Por isso eu creio, querido, que alguns sonhos que Deus colocou no nosso coração, ele tem que ser muito maior que nós. Não dá para caber no nosso bolso, não dá para caber nos recursos, não dá para caber na nossa capacidade, não tem como a gente realizar. Por quê? Porque é Deus quem vai operar os milagres para que esse sonho aconteça. Sonhos que Deus coloca no nosso coração é às vezes uma jornada inteira de vida, uma jornada inteira da sua vida você vai gastar nesses sonhos. Como aconteceu na vida de José, ele começou a sonhar aos 17 anos e depois esses sonhos levaram a vida inteira e foram se cumprindo. Talvez você esteja vivendo hoje um sonho de Deus, algo que Deus colocou no seu coração, que você sonhava, imaginava, desejava, sonhava acordado mesmo, assim, olha, eu gostaria muito que isso acontecesse, eu gostaria muito que isso se realizasse, e você está indo na direção dele. Glória a Deus, continue, tenha fé, Deus é poderoso para realizar esses sonhos. Agora, se você ainda não foi na direção desses sonhos, eu quero ajudar você. Primeiro, eu penso que a primeira coisa que você deve fazer é olhar aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Qual é a área que você tem sonhado? Você está indo na direção dela? Você está colocando ela dentro da sua vida? Porque às vezes nós só sonhamos e não fazemos nada. A gente sonha e não age. A gente sonha e não vai na direção do sonho. Então, eu gosto muito de uma frase do pastor John Maxwell que diz assim: trabalhe todo dia um pouquinho pelo seu sonho. Coloque o seu sonho dentro da tua vida. Mesmo que seja hoje impossível você dedicar o dia inteiro para ele, coloque ele dentro de meia hora, dentro de uma hora da sua vida, dentro de todo dia um pouquinho você vai trabalhar sobre ele, aprendendo, estudando, conhecendo, se envolvendo, se voluntariando na área do teu sonho. Às vezes a gente não pode trabalhar recebendo imediatamente financeiramente do sonho, mas você pode sim se direcionar para ele, sendo até um voluntário na igreja, no ministério, ajudando. Eu, quando era pequeno, eu achava muito bonito o meu irmão que é pastor, ele pregando, ele indo fazer visitas. Eu era muito pequeno, bagunceiro, só atrapalhava nas visitas, tinha 8, 10 anos, mas ele deixava eu ir na visita, ele deixava eu acompanhar. Eu achava aquilo maravilhoso. Só que assim, o meu trabalho na visita era carregar a Bíblia dele. Era só isso que eu tinha que fazer. Então eu levava a Bíblia com muito orgulho, com 8, 9 anos, e eu ia até as visitas com ele, e ele estava fazendo culto, às vezes orando pelos enfermos, e de repente ele olhava para mim, e aquela hora era o máximo. Ele dizia assim para mim, Bíblia, e eu tinha que dar a Bíblia para ele. E aí eu dava a Bíblia, ele começava a pregar, depois que acabava, a minha obrigação era ajudá-lo para que no meio das pessoas conversando com ele, ele não viesse a esquecer a Bíblia e eu levasse de volta para o carro. Achava isso tão interessante porque depois de muitos anos eu vinha me tornar pastor.
O Senhor me chamou para o ministério. Era um sonho no meu coração poder trabalhar na obra de Deus. E eu me lembro que naquela época, carregando a Bíblia, foram aulas e lições que eu tive com o meu irmão que é pastor. O que eu penso disso é que às vezes nós sonhamos e não acreditamos. E às vezes até acreditamos, mas não vamos na direção do sonho. Não vamos naquela direção que Deus tem falado conosco. Estamos às vezes cada vez mais distantes, indo cada vez mais longe daquilo que nós sonhamos. Eu creio que quando Deus coloca um sonho dentro do nosso coração, Ele vai direcionar a sua vida, Ele vai fazer com que esse sonho comece a acontecer. Vá na direção desse sonho. Às vezes Deus vai falar com você algo que parece que não faz sentido nenhum. Já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com muitas das pessoas que estão nos ouvindo, que Deus falou com o coração deles, mas por que isso? E de repente, quando você menos espera, aquele sonho começa a se tornar uma realidade. Uma outra coisa que você pode fazer pelo seu sonho e deve, comece a orar por ele. Comece a colocar diante de Deus, dizendo: Deus, eu tenho um desejo tão grande. Eu sinto que esse desejo vem de Ti. Eu sinto que esse desejo foi o Senhor quem me deu. E eu quero realizá-lo. Eu não sei como, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas o Senhor vai fazer com que isso aconteça na minha vida. Mostra o caminho, mostra como eu devo agir, mostra como deve ser a minha vida na direção desse sonho. Vá na direção dele através da oração. Comece aí a contemplá-lo na sua vida. Comece a olhar de uma maneira espiritual para esse sonho. Primeiro acreditando, né? Orando e acreditando que Deus vai fazer esse milagre acontecer na sua vida. Esse sonho não é seu, é um sonho de Deus. Eu sei que tem pessoas aí que estão me ouvindo que sonham de trabalhar com idosos, tem pessoas que estão me ouvindo que sonham de trabalhar com saúde, tem pessoas aí que estão sonhando em trabalhar no ministério, em ser missionários, em ser pastores. Eu creio que esses sonhos vieram de Deus. E você ainda não sabe como isso vai acontecer, mas Deus vai realizar na tua vida. Vá na direção dele, comece a pesquisar, comece a estudar, comece a perceber o que Deus tem feito, qual é a área que você tem sonhado, vá na direção. Se ainda te falta algo que você sente, uma capacitação, ou até mesmo um aprendizado específico, vá na direção desse aprendizado. Não desanime, não desista do teu sonho. Os sonhos é a linguagem do Espírito. Deus fala conosco através de sonhos. Eu tenho grandes sonhos. Muitos deles eu não sei se vão acontecer. Mas como assim, pastor? Porque alguns sonhos são força de motivação. Deus vai colocando também dentro da gente para a gente não parar, a gente não desanimar. Eu fico imaginando, por exemplo, com o povo de Israel. O povo de Israel, Deus disse assim: olha, eu vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel. Deus provocou um sonho dentro daquele povo escravo. Era um povo que nunca tinha visto uma terra que emana leite e mel, porque eles eram escravos. E aquele sonho foi uma força de motivação, foi um processo de transformação. Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela e sê tu uma bênção. Deus colocou um sonho e olhou e disse assim para Abraão: olha, eu quero dizer para você que você vai ser pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. E aí Abraão então olhou para as estrelas do céu e falou assim: olha, assim vai ser a sua descendência. Olha que palavra, que sonho que Deus colocou para um homem que não tinha filhos. Para um homem que não tinha, era impossível. Não tinha descendência. E Deus estava dizendo assim: sonhe os meus sonhos. Sonhe os meus sonhos. Por isso, eu quero dizer para você, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e Deus vai colocar você em lugar que você nunca sonhou. Vai colocar você em lugares que você não imagina. Deus faz assim conosco. Ele vem e coloca, como fez com Abraão, nos leva para fora da tenda e diz assim: olha, assim como é a areia do mar, assim vai ser a sua descendência, que não vai dar para contar. Deus vai provocando esses sonhos e por meio desses sonhos Ele vai nos colocando em ação, vai nos colocando para trabalhar, vai nos colocando para dar fruto e os frutos vão acontecendo. Graças a Deus, porque Deus fala conosco por meio de sonhos. Graças a Deus, porque Deus tem sonhos com você. E há uma coisa que eu aprendo na palavra de Deus com a vida de Moisés também sobre sonhos. É que Moisés, ele desce, a princípio, para libertar o povo de Israel. Antes dele estar no deserto, ele vai sozinho como príncipe do Egito, ele desce lá, o povo já está preso, e ele então quer libertá-lo pela sua própria força. E nessa hora, ele então vê um egípcio agredindo
um hebreu. E ele defende o hebreu. E ele mata o egípcio. E no dia seguinte, diz a Bíblia, que quando ele aparece, ele vê 2 hebreus brigando. E ele acredita que aquilo não deveria estar acontecendo, então ele entra na briga e tenta apartar. E aqueles homens dizem, olha, o que nós temos com você? Quem é você, Moisés? E Moisés então foge e fica 40 anos escondido no deserto. Eu acho interessante isso, por quê? Porque o sonho ainda estava no coração de Moisés. Ele ainda sonhava. Então depois Deus aparece, você deve saber a história, na sarça, e diz para ele que ouviu o clamor do povo dele que estava sofrendo no Egito e desceu para libertá-lo. Então convoca Moisés novamente para agir no sonho. Deus olhou para Moisés e disse assim, eu não desisti do teu sonho, eu não desisti, você pode até achar que não vai se cumprir mais, mas eu ainda cumpro a minha promessa. Deus não desiste dos sonhos que Ele tem conosco tão facilmente. Ainda que você possa ter tomado uma decisão que você acha que te levou longe dos sonhos, Deus não desistiu dos teus sonhos ainda. Ele tem sonhos com você ainda. Ele não desiste tão facilmente. E, no entanto, Ele pega então Moisés e leva-o de volta para o Egito, para agora sim libertar o povo de Israel. E o mais incrível é que havia pessoas lá no Egito sonhando o sonho de Moisés, dizendo, gostaria de ser liberto. Tem gente que está esperando o seu sonho, porque através do seu sonho ele vai ser abençoado. Tem gente que está esperando o seu sonho, por quê? Porque sonha trabalhar na empresa que você sonha fundar. Sonha trabalhar no ramo que você quer trabalhar. Sonha fazer com que a vida dele aconteça embaixo de um sonho igual ao seu. É tão interessante que tem gente que sonha os nossos sonhos. Tem pessoas que sonham uma igreja como a nossa. E essas pessoas sonham o nosso sonho. Um sonho que eu tive há tantos anos atrás e que se cumpriu na minha vida. Hoje tem gente que sonha e tem o desejo do sonho que eu tenho. Deu para entender, né? Então, Deus age assim também. Assim como Ele fez com Moisés, Ele faz conosco. Ele tem sonhos com você. Ele não desiste dos sonhos que Ele tem com você. Ele não importa se os seus caminhos tenham levado tão longe, não é tão fácil assim os seus sonhos acabarem, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça. Ele vai até o deserto e busca Moisés e traz de volta para fazer o sonho dele acontecer. E tem gente sonhando o seu sonho, aguardando você realizar esse sonho. Na vida de José, voltando para o começo que nós estávamos dizendo, José sonhou. Depois de tantos anos, o sonho se cumpriu. Realmente os irmãos se encurvaram. E Deus trouxe escape para a família de Jacó. Que Deus abençoe sua vida. Que você não desista dos seus sonhos. E ainda que você tenha ido para longe deles, saiba que Deus hoje está trazendo você de volta para os sonhos que Ele fez você sonhar, para a glória dEle. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa palavra e sentiu um despertar no seu coração, um desejo de voltar para o Senhor, você que está desigrejado, que faz tempo que está sem comunhão, volte para a casa do Pai. O Senhor Jesus está chamando por você. E você, que é a primeira vez que teve um encontro com a palavra de Deus e você quer conhecer mais essa palavra, o Senhor Jesus está te chamando hoje, venha como está. Em nome de Jesus, faça essa oração comigo, uma oração de entrega, porque o Senhor Jesus está chamando pelo seu nome. Ele te conhece, Ele sabe o que você passou e Ele sabe o que acontece na sua vida. Então, entregue a sua vida a Ele e peça para que Ele venha encher a sua vida, amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas no seu altar. E nós, Senhor Jesus, com o nome de Jesus, na autoridade do Senhor, repreendemos todo o mal sobre essa vida. E agora declaramos, Senhor, declare comigo, eu quero te conhecer. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu quero que esses sonhos que estão no meu coração sejam realizados por Ti. E eu quero, Pai, que o Senhor venha me cobrir da Sua presença, perdoar os meus pecados, mudar a minha vida, porque eu quero ser uma nova criatura. E através de Jesus, eu posso ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que Deus começou aí um projeto novo de vida, um projeto especial e que algo
que você nem pode imaginar já começou a acontecer na sua vida, porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que você ama Deus agora, que você entregou sua vida, você está preparado para receber esses sonhos de Deus para a sua vida. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Uma das coisas que eu aprendi logo cedo, assim, é sobre a lei da generosidade. Eu tinha um chefe e ele era muito generoso. Ele era uma pessoa assim que ajudava os funcionários, ele levava a gente para almoçar. E era interessante que eu olhava a vida daquele homem e eu me perguntava como ele era tão abençoado financeiramente. Ele via uma pessoa assim que estava querendo, por exemplo, uma coisa simples, tomar uma Coca-Cola, e ele ia lá e pagava a Coca-Cola. A generosidade daquele homem era um dom que Deus tinha dado para ele. Pessoas que são generosas, elas marcam a gente. Pessoas que são generosas, elas trazem a nós assim uma lembrança boa, agradável, né? Ninguém gosta de estar do lado de alguém egoísta, né? Alguém que está sempre com mesquinharias, né? Pessoas egoístas, elas tendem a pensar sobre si mesmo. Me lembro de uma frase de um autor de um livro, não lembro o nome dele agora, mas que diz assim: há pessoas que vivem desavergonhosamente para si mesma, né? Gente egoísta não tem vergonha de só pensar em si. Querida, a gente precisa ter vergonha de só pensar na gente. A gente tem gente que pode ser abençoado. Quem não teve aquela vozinha, né, que repartia e colocava mais água no feijão quando os netos chegavam, e como era a vovozinha querida, né, que ia lá fazer um docinho de última hora, porque era generosa. Hoje eu quero desafiar você a ser generoso na sala do pastor, abençoar esse programa para que ele possa continuar falando o amor de Deus, para que ele possa ser um programa que edifique vida, que a gente possa investir em projetos que possam realmente trazer honra ao nome do nosso Senhor, e que isso possa levar com que pessoas aí que estão passando por grandes dificuldades vivam a palavra de Deus. Anota o número da nossa conta, deposita lá a tua oferta, deixa Deus tocar o teu coração, faça isso com alegria, você que assiste a gente, tenha certeza que esse programa tem abençoado vida, e se Deus falou com você, semeie. Eu quero desejar e orar por você, que 100 vezes mais seja retribuído a você o valor da tua oferta, né? Que Deus devolva isso 100 vezes mais, uma boa medida, né? Calcada e sacudida para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E uma das maneiras de você ser um amigo na sala do pastor é adquirindo o livro De Volta para Casa, um livro escrito pelo pastor Klaus Piragini, com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo. Então, você adquirindo o livro, você é um amigo. Por quê? Porque toda a verba arrecadada com as vendas dos livros vai diretamente para a Sala do Pastor TV. Então, seja um amigo na Sala do Pastor adquirindo, vindo aqui na Quírios, na nossa lojinha, temos exemplares. Você pode enviar seu e-mail também, que enviamos pelo correio. Envie o e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br ou ligue no 2507-9430, 2507-9431. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu quero agradecer a você que tem sido um amigo na Sala do Pastor, um amigo que tem divulgado a programação, orado por nós e sendo um contribuinte.
Glória a Deus por cada amigo, cada empresa que tem ajudado no patrocínio. Se você também sentir no seu coração de ser um patrocinador, entre em contato conosco, 2507-9430, 2507-9431, que vamos receber você com muita alegria. Deus abençoe a cada um, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas constantemente na vida emocional, espiritual, financeira, em nome de Jesus. E não esqueça que estamos esperando você aqui para a nossa vigília, sexta-feira, culto quinta às 20 horas, o estudo da palavra, sexta-feira, o culto de cura e libertação, depois do culto a nossa vigília, domingo às 10 e às 18h30. São 2 cultos e você pode participar de qualquer um deles e venha nos conhecer. Vai ser uma alegria a gente poder. E quando você vier aqui, não esquece de dar um abraço. É verdade. Tem bastante gente que vem e nem fala com a gente, fala com a gente. Depois só manda lá uma mensagenzinha, estive na Quírios. Não, venha, abraça a gente, conheça a gente. É um prazer para a gente conhecer você, amém? Que você tenha uma semana abençoada, nós vamos orar agora. Feche seus olhos então, ore com a gente, ponha o teu coração aí na presença de Deus. Eu gosto de dizer aqui na igreja, do seu jeito, da sua maneira, imagina Jesus aí. Feche os olhos agora, imagine Jesus, como você estivesse na frente dele, falando pessoalmente com ele, porque você está. E aí, fale com ele, ore com ele, conosco agora nessa oração especial que nós vamos fazer nesse final de programa. Amém. Pai querido, nós apresentamos a nossa vida a Ti porque confiamos em Ti. E esperamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, a nossa força. Tu és, Senhor Jesus, o alicerce, Senhor, o sustento, Senhor, da nossa vida. Por isso apresentamos, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, a Ti. E queremos, Senhor, que os Seus sonhos, os sonhos do trono de Deus, venha sobre as nossas vidas e esteja nos orientando, Senhor, nos guiando, Senhor, em todos os momentos. Pai querido, entregamos a nossa família, Senhor, no Seu altar, entregamos nosso trabalho, Senhor, nossos relacionamentos, nossos círculos de amizade, nossos ministérios, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor Jesus sabe o melhor e tem o melhor para nós. Por isso, nos apresentamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, de encontro à nossa vida. E em nome de Jesus, ó Pai, declaramos que amamos a Ti. E obrigada, Senhor, pelo Seu grande amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida grandemente, que você lembre que Deus ama você, que cuida de você e que está sempre aí de braços abertos para te receber. Uma semana de vitória e tudo quanto fizer, prosperará. Cadê o contrato? Cantem! Cantem! Senhor e Rei Deus, Pai, Senhor, para sempre, amém. Homens! Todo mundo diga, Senhor! Senhor, para sempre, Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.